Amém. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Nós estamos na nossa penúltima aula de convergência bíblica e a gente teve a oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí, queridos, nós vimos tanto reis quanto profetas que Deus enviou para ministrar ao Reino do Norte. Uma perguntinha: teve algum rei que tenha sido bom, que Deus enviou para... que Deus enviou os profetas. Agora, teve algum rei bom que tenha sido bom na sua gestão para com o Reino do Norte? Não. Todos os reis do Reino do Norte foram maus. Tá bom? E profetas, você já pegou na sua lista, que foram poucos os profetas que Deus enviou para ministrar ao Reino do Norte. No Reino do Sul, nós vimos reis e profetas também, tá? Diferentemente do caso aqui do Norte, alguns reis de Israel aqui foram bons, promoveram avivamentos, foram instrumentos de Deus para falar ao Reino do Sul. E os profetas foram em maior quantidade enviados ao Reino do Sul, até porque o Reino do Sul é aquele que depois de 70 anos de cativeiro volta e Deus cumpre o trabalho de restauração, tá? Então aqui nós temos bons e maus reis, alguns maus, mas alguns bons, e alguns profetas que estão nas lições anteriores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que alguns desses profetas foram enviados para um contexto de cativeiro. Então nós temos aqui o cativeiro babilônico. Nesse período do cativeiro babilônico, Deus se utilizou especialmente de 3 profetas dentro desse período. Quais profetas? Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então a história desses profetas é uma história muito interessante. Então, já vimos então a distinção entre profetas enviados antes do cativeiro para o norte, antes do cativeiro para o Reino do Sul, mas no período babilônico, Deus falou por intermédio especialmente de 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Embora Jeremias não tenha ido para o cativeiro, ele tenha ficado na região do território de Israel. Vou colocar aqui Judá. Então Jeremias, embora ele tenha existido no período, está claro ali, né? Embora Jeremias tenha vivido especialmente um momento crucial, lembra que a gente sempre fala do ano 586 antes de Cristo? Que período é esse? É o período em que Jerusalém é destruída, tá? Não quer dizer necessariamente o início do cativeiro em 586, até porque o período de esses 70 anos que a gente fala, 70 anos que Deus traria juízo sobre Judá, ele começa antes do ano 586. Tanto é que alguns desses profetas já falavam da destruição antes de 586. Eles já anunciavam, Jerusalém será destruída, se não houver arrependimento e tal. Então eles anunciam antes. E Jeremias, ele viveu realmente no olho do furacão, nesse período crucial em que Jerusalém seria destruída, ele está nesse contexto. Mas ele, embora ele é encaminhado também para o cativeiro, mas ele é liberado e ele permanece nos limites do território de Israel, lá em Judá. Para quê? Para continuar sendo profeta, junto com quem? Porque não é todo mundo que saiu de Judá e que foi para a Babilônia. Os pobres ficaram na terra, os doentes ficaram na terra, os mais velhos ficaram na terra. E Jeremias, então, cumpriu os seus dias no período
nesse território de Judá, embora num determinado período ele tenha sido deportado, não para a Babilônia, mas tenha sido deportado para o Egito. E aí ele foi para o Egito juntamente com a liderança de Judá naquela época. Mas ele pregou nesse período do Império Babilônico. Agora, esses dois, Ezequiel e Daniel, são profetas a quem Deus usou dentro do cativeiro. Eles foram levados cativos. Tanto Ezequiel quanto Daniel são dois profetas importantíssimos, considerados também profetas maiores, pelo conteúdo do seu material, e eles foram bênção de Deus lá no território babilônico. O que a gente entende disso tudo? É que Deus se utiliza dos seus servos em todos os lugares e em todo o tempo. Então ele vai falar por intermédio de um Jeremias, que não vai para o cativeiro, que fica na terra, mas ele cumpre o papel ali na terra. Ele vai se utilizar de um Ezequiel e de um Daniel, que vai para o cativeiro. Isso tudo faz a gente pensar que Deus não é quadradinho do jeito que a gente imagina. Deus não é alguém que age conforme o nosso padrão de entendimento das coisas. Se Deus quer usar um Jeremias para ficar, ele vai usar um Jeremias para ficar. Se ele quiser usar alguém que vai no cativeiro, que vai sofrer o que o pessoal está sofrendo, mas está ali inserido naquele meio, ele vai se utilizar dessas pessoas. Isso me faz lembrar daquele período, daquela conversa entre Jesus e Pedro, quando Jesus está conversando com Pedro, e Jesus dizendo, vem Pedro, me segue. E Pedro olha para trás, tem João, e Pedro fala, mas e o que será desse? O senhor está me chamando para te seguir, mas o que vai acontecer com João? E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa a ti? Vem você e me segue. Ou seja, eu tenho um plano específico para Pedro, e eu tenho um outro plano para João. Deus estabelece o plano. O que eu quero com isso, nessa aplicação, dizer que você tem que buscar o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida pode ser totalmente diferente do que Ele tem para o seu irmão, da direita, da esquerda. Não somos nós quem fazemos os planos, determinamos, olha, eu vou para cá, vou para lá, eu vou fazer isso e aquilo outro. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então o que eu tenho que entender para a minha vida é o seguinte, não importa se Deus está usando fulano de uma forma grandiosa. Pode ser que Deus me use numa rua deserta, que não tem ninguém, e Ele queira que eu esteja ali. O mais importante não é o resultado do ponto de vista humano. O mais importante é você estar no centro da vontade de Deus. E aquilo que Deus quer para você é o melhor que Ele tem para você. Pode ser que você não veja naqueles dias, o resultado naqueles dias. Vamos lá para o Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, quando você vê um Filipe sendo tremendamente usado por Deus. Está aqui. Tremendamente usado por Deus num avivamento em Samaria. Filipe está lá, evangelista, pregando, multidões sendo salvas e tal. Mas um dia, o Espírito de Deus manda uma mensagem para ele. Vá até uma rua chamada tal, e ela está deserta. Ele ainda dá esse detalhe, né? Vai a tal rua e ela está deserta. E aí você fica pensando racionalmente, por que eu vou deixar um lugar de avivamento, curas, milagres e tal, para ir para uma rua que está deserta? Ele obedece, larga tudo e vai. E chegando lá, ele encontra a rua realmente deserta, mas de passagem, um etíope, numa carruagem, lendo Isaías 53, e não entendendo a mensagem, e não tendo quem explicasse para ele. E aí quando ele vê aquela carruagem, o Espírito fala, ajunta-te a essa carruagem. Ele se aproxima, conversa, e vê o rolo de Isaías aberto nas mãos do etíope, e ele então começa a ministrar que aquela palavra falava sobre Jesus. Ele explica, o etíope eunuco entende, se converte, passa por um riachozinho, por um laguinho, e fala, eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Então certamente a mensagem que Filipe havia pregado envolvia o batismo nas águas, que é uma coisa também que às vezes a gente precisa
essa compreensão a gente precisa ter. Por que eu vejo que a gente precisa ter esse entendimento? Porque às vezes a gente passa 10 anos numa célula e a gente tem medo de falar de arrependimento, tem medo de falar de que Jesus morreu e que a gente precisa se batizar nas águas. A gente tem receio. Não, eu vou ferir meus sentimentos porque é católico, porque é espírita, porque é isso e aquilo. Gente, nós temos que pregar o evangelho todo. Então, quando eu tenho a oportunidade de ir nos lugares, eu aproveito que eu sou estranho mesmo, porque quem é o mais conhecido é o líder de célula, então eu sou um estranho para aquele grupo. E eu procuro aproveitar a oportunidade de dizer, arrependimento sim, batismo nas águas sim, porque é o evangelho todo. Então Filipe, quando chegou naquele eunuco, certamente explicou sobre o batismo nas águas. Tanto é que o eunuco viu a água e disse, que me impede então de ser batizado? E Filipe diz, é lícito. Se creres em Jesus, de todo o teu coração é lícito. E naquela mesma hora, o eunuco foi batizado e Filipe se acha em Azoto, se acha numa outra região. Não sei como é que isso aconteceu, se ele foi trasladado, se foi uma coisa sobrenatural, mas Deus o transportou dali até uma outra região. Mas, largar um lugar de avivamento para uma rua deserta por causa de uma pessoa, é o Espírito que é Senhor. Agora, a história mostra que provavelmente esse eunuco que ouviu a palavra foi o precursor do Evangelho, então ali na região da Etiópia, ali naquela região para onde ele se dirigiu, que era a sua terra natal, era o seu lugar de trabalho. Então Deus se utiliza desses trabalhos. Ele pega um Jeremias, não Jeremias, você não vai para o cativeiro, você vai ficar aqui com o povo. E pega um Ezequiel, pega um Daniel e leva para lá, e lá naquele território eles vão ser uma bênção. Bênção, bênção, bênção. Há um texto de Jeremias, que é Jeremias 29. Eu tenho um barquinho de ilustração lá em casa, ele é de madeirinha e ele é de, não sei que material que é, mas que tem esse versículo, né? É um enfeite de casa. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, está em Jeremias 29, 10 e 11, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que coisa linda. Esse é um texto que a gente tem que guardar, especialmente quando a gente não vê saídas, não vê resultados. O ministério profético foi extremamente importante, e se a gente resumisse a palavra de importância dos profetas, eu diria que a palavra mais importante é esperança. O que esses profetas foram usados por Deus para trazer esperança, esperança, esperança. E a esperança forma uma visão de um Deus que não quebrou a aliança. Porque imagina, Jeremias, foi ele quem recebeu a revelação dos 70 anos de cativeiro. Então ele tinha uma responsabilidade do quê? De falar do juízo, levar o povo ao arrependimento, mas também dizer, olha, não tem jeito, vai acontecer isso, mas saibam que Deus não se esqueceu da promessa que fez a vocês. Eu vou cumprir uma promessa de restauração. E com essa mensagem, qual o resultado? Suscita esperança no coração das pessoas. Então, ministério profético, ministério pastoral, ministério, seja qual for a unção, mas é também de dar esperança. Ok, e Ezequiel então está na Babilônia e Daniel também. Dentro do tema esperança, quando você pensa em Ezequiel, qual é a profecia que mais te chama a atenção? Tem duas profecias. Ezequiel é um livro cheio de profecias, cheio de símbolos e de sinais, mas há duas que me chamam a atenção, e uma que eu quero compartilhar é o vale de ossos secos, né? É o vale de ossos secos. Quem é que viu o vale de ossos secos? É Ezequiel.
É próprio ver o vale de ossos secos? Claro. Olha um contexto de sofrimento, de cativeiro, de Babilônia e tal. E embora a visão transcenda aquele período, porque eu particularmente creio que o que Ezequiel viu, não viu somente para aquele período de cativeiro. O vale de ossos secos, no meu entendimento, é um cumprimento claro do período da Segunda Guerra Mundial, do período do Holocausto, por meio do Hitler, 6 milhões de judeus foram mortos. Então imagina, que esses profetas, eles falaram do tempo em que eles viviam, mas é como se fosse uma cadeia, de montanhas, né? Onde você está no topo de uma montanha, e você avista o topo de uma outra montanha, e depois você avista o topo de uma terceira montanha. Às vezes a profecia, ela é assim, a pessoa está vendo o topo de 3 montanhas, mas entre uma montanha e outra, há um vale que representa um período de anos. E entre a segunda montanha e a outra montanha, há um outro vale que representa um outro tanto de anos. Então eu vejo que Ezequiel, ele está tanto vendo uma promessa de restauração para um povo em cativeiro, que há de sair do cativeiro e voltar para a terra prometida, mas ao mesmo tempo ele está vendo o topo da outra montanha, num outro período, em que o povo de novo passaria por uma grande prova, que foi essa prova nos nossos dias, né? Em que o povo é praticamente dizimado, né? 6 milhões de judeus. E quando você vê as fotos, é muito difícil você não comparar a visão do Vale de Ossos Secos, está em Ezequiel 37, e também é citado aí na apostilinha, não que você recebeu hoje, mas que está no WhatsApp, em que viu um Vale de Ossos Secos. Pega as fotos do Holocausto, e você vai ver aqueles caminhões transportando ossos, que saíram de onde? Saíram das valas, saíram dos lugares, das diversas formas como esses judeus foram mortos, né, pelas mãos de Hitler, e ossos e ossos e ossos caindo nas valas e espalhados nas ruas. E a visão que Ezequiel tem é: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Como uma nação vai se reerguer depois de um negócio tão escabroso, tão terrível como esse? Poderá uma nação nascer num dia? E na verdade assim, quando aconteceu esse vale de ossos secos, né, já no nosso período, no dia 14 de maio de 1948, quer dizer, antes disso, né, em 47, já é promulgada a liberação de se organizar o Estado de Israel. E no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel nasce, né? Então nós agora em 2018 vamos completar 70 anos em que nasceu uma nação. Pode uma nação nascer num dia? E foi de fato isso que aconteceu conforme a profecia bíblica. Ou seja, estou só pegando aqui a profecia de Ezequiel 37, do vale de ossos secos, e a pergunta de Deus a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ó Senhor, tu sabes, profetiza aos ossos. E então ele começou a profetizar, e cada osso foi ligando ao seu osso, as juntas, a pele, todo o corpo se formou, mas era apenas um corpo, mas não tinha vida. Profetiza o Espírito. Vem Espírito dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos, e então ele profetizou o Espírito, e aí se levantou um corpo formado. Ou seja, é a profecia de uma restauração de uma nação, e que de fato acontece. Tanto na profecia de Ezequiel para o cativeiro babilônico, porque o povo vai, mas volta, mas é uma profecia também que se cumpre claramente nesse período que nós citamos agora, pós-guerra, quando as Nações Unidas olham para aquele caos, para aquela
para aquela injustiça cometida para com o povo de Israel, e aí decide a favor do estabelecimento do Estado de Israel. E o nosso orgulho é que Oswaldo Aranha, brasileiro, é quem estava na presidência dessa reunião da ONU, quando foi então decidido que se daria o direito à nação de Israel se organizar como Estado. Então, Oswaldo Aranha, um brasileiro. Então, Deus abençoou a nação brasileira. Agora, vem os dias atuais, quando, através dos governos que nós tivemos, se rompeu com Israel. Então, foram favoráveis às nações contrárias a Israel. E isso é uma tristeza para cada um de nós, né? De podermos perceber que nos governos não só anteriores, mas também no atual, o Brasil não foi parceiro de Israel, como foi nesse período em que Oswaldo Aranha, representando o Brasil, foi a favor de Israel. E isso é um peso para nós, porque está lá em Gênesis 12, que diz: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então, toda vez que a nação, a brasileira, ou qualquer nação do mundo, vota contra Israel, está votando contra a sua própria bênção e contra a sua própria prosperidade. Então nós temos que orar pelos nossos governantes, e se estamos agora no limiar de 2018, quando vamos escolher, né, o novo presidente da República, temos que orar em nome de Jesus para que aquele que for escolhido possa ser alguém aliançado com Israel, possa ser alguém que tenha o entendimento de que precisa ficar ao lado de Israel, amar Israel, e isso tem que ser a nossa pauta de observação e de julgamento das pessoas que estamos avaliando para assumir o governo da nossa nação. Se eles são realmente amantes de Israel, parceiros de Israel, ou se são inimigos de Israel. Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Tá bom? Ezequiel. E Daniel, Ezequiel então, eu li o texto já especial de Ezequiel. Tá, eu citei apenas, né? O vale de ossos secos. Pronto. Daniel, ele também vai para a Babilônia. E Daniel, ele é muito amado por Deus. Daniel, você é muito amado. Desde jovem, ele foi aquele homem que determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Veja, que ele estava fora da terra dele, foi deportado para a Babilônia, e sabia que lá na Babilônia ele enfrentaria todo um paganismo, né? uma adoração aos vários deuses da Babilônia, mas ele já foi determinado, propôs no seu coração não se contaminar. E qual era a cultura deles? Mudar o nome das pessoas. Ele tinha os seus amigos, Sadraque, Ananias, Azael e Misaías, e eles tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por quê? Era comum dessas nações ímpias mudar o nome. Por que mudar o nome? Para arrancar a identidade original. Para tentar fazer com que esses homens que estavam de alguma forma ligados aos seus deuses, ao seu Deus ou à sua terra, uma vez se deportando, então qual que é a ideia? Enfraquecer, de todas as formas. Fazer com que eles se contaminassem com a cultura desses povos. E aí vai e troca o nome dessas pessoas. Mas, embora eles tivessem nomes trocados, mas eles não perderam a essência no coração. Daniel e seus 3 amigos podiam ter nomes trocados por força da legislação vigente, mas não abriram mão de seus valores, não abriram mão do que eles creram. Eles determinaram no coração não se contaminar com os deuses dos povos para onde eles estavam sendo mandados. E eles decidiram não perderem a identidade, continuaram servindo a Deus, tanto é que Daniel pôde ser uma bênção, não somente no Império Babilônico, mas do que o sucedeu, que logo depois do Império Babilônico vem um outro império, que é o Império Medo-Persa. E Daniel teve a honra de servir
nesses dois impérios, babilônico e no Império Medo-Persa. E ele foi um instrumento tremendo nas mãos de Deus para esta obra. Tá bom? Falando um pouquinho mais sobre Daniel, a importância do ministério de Daniel é porque ele foi agraciado com o dom da interpretação de sonhos. Nabucodonosor teve um sonho, mas aqui nesse momento, Daniel, estando em cativeiro, ele tem ele tem condições de interpretar um sonho. E Nabucodonosor tem uma visão, tem um sonho, né? E Daniel interpreta este sonho. Nesse sonho, ele vê então uma estátua. Essa parte aqui é de ouro. Essa parte aqui é de prata. Essa parte aqui mais ou menos da cintura é de bronze. As pernas são de ferro. E os pés, ferro e barro. Quando Nabucodonosor tem este sonho, na sua apostila tem o desenho bem mais bonitinho do que esse desenho que eu fiz aqui, tá? É nos dias de Nabucodonosor, que é o Império Babilônico. Babilônia. Isso, está ali, ó. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Está ali, ó. A Babilônia. Prata representa o Império Medo-Persa. Bronze é o Império da Grécia. Ferro é o Império Romano. E ferro e barro é uma restauração do Império Romano. E o legal de tudo isso é saber que Deus é perfeito, né, nos seus caminhos, e Ele permite, então, que Daniel veja isso, que Nabucodonosor tenha um sonho e ele interprete. E cada parte dessa estátua é um império. Agora, por que Deus escolheu, então, trazer uma representação dos impérios no formato humano do homem? Provavelmente porque Deus quer dizer o seguinte: há um tempo para o homem, há um tempo do governo humano. Então os impérios sendo representados por parte do corpo, cabeça, os braços, né, a parte da cintura, as duas pernas, os 10 dedos. É uma visão que Nabucodonosor tem. Cada parte é ouro, prata, bronze, representando a qualidade ou tipo do império que há de reinar sobre a terra. Mas todos eles representam o quê? Um homem. Ou seja, é um homem. É o período de um governo humano. E aí você tem o período da Babilônia, que é esse período que dura exatamente 70 anos, né? Vai de 608 até 538, então um período de 70 anos. Então muito provavelmente esse período do cativeiro, de julgamento de Judá, ele pode estar dentro exatamente desses 70 anos do Império Babilônico, desde o início até o final do Império Babilônico, porque logo depois entra o Império Medo-Persa. No primeiro ano do Império Medo-Persa, libera-se o povo para voltar. Então é interessante que praticamente esses 70 anos de juízo sobre o povo de Judá, ele corresponde a um período do Império Babilônico. Então no primeiro ano do novo imperador, no primeiro ano do novo império, libera-se o povo para voltar para a sua terra. Então que é o período Medo-Persa. É uma junção de dois impérios, Medo-Persa, por isso que são dois braços, tá? Medo
e persa, tá? Império que é representado aqui pela prata, aqui é pelo ouro. E Nabucodonosor, quando ele ouve a interpretação, ele fica todo cheio de si, né? Que diz, o meu império é mais poderoso do que o outro, porque o outro é prata, o outro é bronze, o outro é ferro. Tanto é que, por se orgulhar pela interpretação do sonho, Nabucodonosor manda fazer então uma estátua toda de ouro e ordena que todas as autoridades da Babilônia se prostrem diante dessa estátua. Porque na verdade ele não entendeu nada. Daniel interpretou e ele não compreendeu espiritualmente o sentido da visão, do sonho. Porque na verdade o bom de tudo não está em nada disso aqui. Não está nem no ouro, nem na prata, nem no bronze que o Império Grego representa, nem no ferro que o Império Romano representa, e nem no ferro e no barro que o último império há de representar. Porque a grande ênfase não está em nenhuma dessas coisas, mas sim numa pedra que se desloca de um grande monte, e essa pedra bate na base dessa estátua, bate nos pés dessa estátua e derruba toda a estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro e barro. E essa pedra é Jesus. Amém? Essa descrição, esse texto bíblico está aí na sua apostila, quando você vai ver a descrição de todos os impérios, mas em Daniel de 2, de 31 a 45, no final, deixa eu só ler aqui Daniel, para a gente ver Jesus aqui, que o objetivo é falar sobre convergência, né? Os livros que convergem em Cristo. Daniel, capítulo 2, no finalzinho da descrição do sonho, eu vou ler apenas o finalzinho. Daniel 2, olha só. Daniel 2:45. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Posso ouvir um amém, gente? Amém? Veja só. Por que o motivo de glória, de exaltação? É que Deus vai deixar, como tem deixado, que esses impérios ao longo dos anos cumpram o seu papel. Já foi o babilônico, já foi o medo-persa, já foi o grego, já foi o romano, e nos últimos tempos se levantará, ou já se levantou, um império, que a gente acredita ser um império europeu, né? Uma junção de nações da Europa, porque é o Império Romano, né? É o ressurgir do Império Romano, mas no final deste período, uma pedra que sai do monte sem ser cortada por mãos, ela bate na base e destrói o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E essa pedra se torna gigante, cresce e domina o mundo, ou seja, é o reinado de Cristo. Então, onde se cumpre esse tempo? No período do milênio, quando Cristo há de destruir todos os outros impérios e há de fazer prevalecer o seu império. E ele governará com vara de ferro todas as nações. Ok? E esse estrondo aqui será tão grande que não se terá nem vestígio dos reinos anteriores, dos impérios anteriores. Tão sobreexcelente que será o ministério de Jesus, o governo milenar de Jesus. Então ele é a pedra, ele é a rocha. Por isso que os livros, eles vão convergir em Cristo Jesus. Então Daniel mais uma vez está convergindo em Jesus Cristo, tá? Como todos os demais profetas
do Antigo Testamento sempre trazem algo, uma lembrança acerca desse ministério glorioso. Tudo bem, gente? Bom, aqui eu falei sobre Medo-Persa, e eu falei Medo-Persa, né? O braço direito e o braço esquerdo. E as pernas? Quando a gente fala do Império Romano, são duas pernas também, né? Então, onde que a gente vai encontrar uma razão para serem dois? O Império Romano, ele, por um longo período, ele teve a sua capital em Roma. Mas houve um período em que a capital deste império não foi mais Roma, mas foi em Constantinopla, o que é hoje dentro da Turquia. Então, foi transferido o governo, foi transferido o império, e esse império caiu através do Império Turco-Otomano, dos muçulmanos. Então, por isso que nós temos aqui Medo e Pérsia, e uma perna e outra perna, uma base em Roma e outra parte em Constantinopla, que hoje é a Istambul, na Turquia. Tudo bem, gente? Para onde o Império Romano depois se estabeleceu, depois de um determinado tempo. Istambul. E é lá em Istambul que a gente encontra uma ponte que liga os dois continentes, né? Que é o continente europeu e o continente asiático. É o único lugar que ele está em dois continentes. É como se fosse uma perna num continente e outra perna no outro. Foi para lá que o Império Romano se estabeleceu, por isso duas pernas, Roma e Constantinopla, hoje Istambul, dentro dos limites da Turquia. Mas Cristo, a pedra, há de destruir esse império humano e estabelecer o império divino, porque o sétimo dia é o dia do Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, e então o reinado, o império de Deus será estabelecido entre os homens. Tá bom, gente? Mas nós temos uma outra pessoa. Esses 3 profetas que eu mencionei, então vamos lá, Babilônia. Então quais foram mesmo os profetas? Ezequiel, não precisa ser na ordem, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Depois do Império da Babilônia, qual foi mesmo? Isso. Aqui nós vamos encontrar uma pessoa muito especial. Ester. Então nós temos no Império Medo-Persa a Ester. Em hebraico é Hadassah. Na outra língua, preciso só lembrar aqui a origem da língua, estava estudando e esqueci. Mas é Ester, que significa estrela. Ester, ela foi um instrumento de Deus nesse período, já quase no limiar, quase no final. Na verdade, Ester, o período de Ester, parte do cativeiro babilônico já tinha terminado. Então, como as deportações, como o regresso desse povo da Babilônia para a terra aconteceu em alguns períodos, primeiro montante, segundo montante, terceiro montante. Então, no período de Ester, parte do povo já tinha voltado para a terra, tá? Mas ela estava cumprindo um papel lá. Interessante, né? Por que então ela não poderia estar no grupo dos que voltaram já de imediato para a terra? Porque Deus precisava de Ester lá. Se não fosse por intermédio dela, o povo de Israel teria sido exterminado de sobre a face da terra. Porque nos dias de Ester, ela estando dentro deste já
não mais do babilônico, mas já no outro império, ela descobriu através do seu primo ou do seu tio Mardoqueu. Mardoqueu tinha sido transportado para os limites da Babilônia no início daqui, então ele já era uma pessoa já de idade, Esther era mais nova, mas por intermédio de Mardoqueu, Esther é estimulada a tomar uma decisão, porque eles haviam descoberto que Amã tinha um plano para destruir o povo de Israel de todos os lugares onde o império era dominante. E esse dia estava para se cumprir, e é interessante que o rei foi iludido por Amã, e acabou decretando a morte dos judeus, sem saber que Esther era uma judia, né? E ele acabou determinando que os judeus fossem exterminados, num contexto em que a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Aquilo que um rei assina, né, e põe o anel dele, aquilo não pode voltar atrás. E ele já havia determinado, porque ele tinha sido enganado pelo seu segundo, né, pelo seu braço direito, que era Amã, e Amã não gostava dos judeus, porque sabia que Mardoqueu era um judeu. E Mardoqueu era a única pessoa que não reverenciava Amã quando ele passava. Então, movido de ódio por Mardoqueu e ódio pelos judeus consequentemente, ele ordena então que esses judeus, que não se dobram diante das autoridades e que podiam ser um problema futuro de rebelião, então que esses judeus deveriam ser exterminados de sobre a face da terra. E o rei vai lá, na sua ingenuidade, pega e decreta, sim, tudo bem, num determinado dia isso vai acontecer. Só que Mardoqueu conversa com Esther, e esse texto é um dos textos mais importantes do livro. Está aqui em Esther 4, de 12 a 14, que diz assim: E referiram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Então, você vai vendo, né, que ela poderia ter tido uma outra sorte, poderia ter voltado com o povo numa outra época, mas não, ela estava ali por um propósito. Ela era a mulher do rei, ela era a única pessoa ali com condições mais viáveis para se impedir um grande feito. Tá bom, mas se o decreto já tinha sido liberado, e é a lei dos medos e persas que não se pode revogar, então, que utilidade teve a intercessão de Esther? Ela jejuou 3 dias, não comeu nem bebeu, e pediu que o pessoal jejuasse com ela, não comesse e não bebesse, porque ela ia conversar com o rei. E se o rei fosse favorável, ele estenderia o cetro a favor dela. Ela conversou com ele e marcou um banquete. E nesse banquete vieram o rei e também Amã, e ali se revelou toda a trama de Amã. E o rei ficou sabendo que aquilo ali era para exterminar o povo judeu de sobre a face da terra. Tudo bem, o que ele fez? Não podia revogar a lei que já havia sido decretada. Então o que ele fez? Ele impetrou uma outra lei, dando liberdade aos judeus de se defenderem. Então ele não revogou a lei, mas ele criou uma outra, e nessa outra lei ele deu liberdade para que os judeus revidassem, que os judeus batalhassem, e batalhassem em favor de suas próprias vidas e em favor das suas famílias. E no dia determinado, qual foi o resultado de tudo isso? Houve uma grande batalha, e os judeus se fortaleceram, e os judeus conseguiram se defender, e o negócio virou, né? Aquilo que seria para a morte dos judeus, na verdade os judeus prevaleceram nessa batalha,
E foi uma coisa extraordinária. Daí surgiu a festa de Purim. Pur quer dizer sorte. Pur é igual a sorte. Porque é como se fosse lançada a sorte do povo naquele dia. E então essa festa de Purim, ela é comemorada, ela é lembrada e comemorada até os dias de hoje. Por volta do março, às vezes março ou abril, mas se comemora a festa de Purim, que é uma grande celebração, de grande alegria, porque o que era para ser o extermínio do povo dentro do império, se tornou um dia de grande livramento e de grande salvação. O livro de Esther não consta o nome de Deus, mas é o livro que mais fala de Deus, é o livro que mais... É um dos livros que fala dessa graciosa mão de Deus que faz com que um rei acorde à noite perde o sono, quer dizer, ele perde o sono e ali vai consultar os livros. É uma história linda, né, que já foi pregada aqui, pastor Raimundo já pregou, outros pastores pregaram também contando a história de Esther, mas você vê, um rei que acorda por insônia e vai ali e descobre que um judeu livrou a vida do rei, e esse judeu era Mardoqueu. Então, é uma coisa linda, é uma história linda, é uma coisa assim fantástica, onde você vê a mão de Deus agindo, livrando, salvando. É o único livro da Bíblia que fala sobre a Índia, né? Desde a Índia até a Etiópia. Então fala do rei, dos domínios do império, citando o nome da Índia. Mas enfim, vemos a mão de Deus, vemos a sorte virando a favor do povo de Israel, e com certeza vemos Cristo no livro de Esther. Como? Se não fosse por intermédio da intermediação de Esther, a linhagem de Cristo, ela não consegue acontecer, ela não consegue. Então você vê que é um canal de Deus para a preservação de um povo, para que através da preservação de um povo venha o Messias, nosso Salvador. Amém? É uma história linda, muito especial. E para finalizar, queridos, você vai encontrar também na lição aí, a linha do tempo, né? Para que você possa encaixar aqui Esther, porque logo na sequência nós vamos ter alguns que são até contemporâneos dela. Por exemplo, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias. Por exemplo, parte do que Esdras registra em seu livro está acontecendo nos dias de Esther. Só que Esdras é do ponto de vista de quem olha para o povo que já está voltando, já restaurando a sua vida, voltando do cativeiro no território de Israel, mas Esther está salvando o povo lá ainda nos limites do Império Medo-Persa. Então, são contemporâneos, tá? Mas Esdras é um sacerdote que é usado por Deus no período em que algumas ênfases estão sendo dadas. A restauração do templo, ou seja, a construção do segundo templo, e valorizando o quê? O poder, o valor da palavra. Esdras vai trabalhar bastante na questão do templo, né, porque é o período em que, nesse período também, nós temos alguns profetas que já falamos sobre eles, que são contemporâneos. Quem, por exemplo? Ageu e Zacarias. Então, Ageu e Zacarias são contemporâneos de Esdras, porque todos eles estão trabalhando para quê? Para a restauração do templo, do segundo templo, e da valorização do cumprimento da palavra de Deus, porque foi justamente por não haverem cumprido a palavra é que eles foram para o cativeiro. Agora eles estão voltando do cativeiro, então eles não querem mais errar a mesma medida em que erraram, de tal maneira que foram lançados para longe deles.
Então Esdras vai trabalhar bastante a questão do templo, a questão da valorização da palavra. Acontece no período de Esdras uma coisa assim também impressionante, porque eles fazem um levantamento nos dias de Esdras e percebem que as pessoas que foram para o cativeiro, quando voltam para a terra, eles voltam com casamentos misturados. Eles se casaram com mulheres estrangeiras. E sabe o que acontece? Nos dias de Esdras, eles fazem um levantamento e eles mandam embora as mulheres estrangeiras com seus filhos. É uma coisa extremamente forte que acontece naqueles dias, mas o povo, tão sofrido pelo período do cativeiro, está disposto a abrir mão das mulheres. Eles entram em acordo por conta disso, eles concordam com isso, e que não querem mais pecar contra Deus. Faz um levantamento, verifica que os judeus se misturaram com mulheres estrangeiras e tiveram filhos com elas. E aí no livro de Esdras você vai encontrar, uma lista das pessoas que se contaminaram através dos casamentos, e eles tomam uma decisão de mandarem as mulheres embora e de mandarem os filhos embora, porque não querem mais pecar contra Deus. Mas contemporâneos, Ageu e Zacarias, sobre quem já falamos em aulas anteriores. Depois de Esdras, nós temos Neemias, que era também um copeiro. Em que império? Nesse império. Era no Império Medo-Persa. Mas ele vê o estado do povo e se compadece do povo, porque vê que esse povo ainda estava em opróbrio, estava em reconstrução, mas os muros ainda estavam caídos. E o que Neemias faz? Ele levanta os muros, mas não somente ele levanta os muros, ele promove uma reorganização política, e ele promove uma reorganização social, e ele também promove uma reorganização espiritual. Espiritual mais por conta de Esdras, mas Neemias, como um administrador, ele reorganiza o povo no âmbito social e no âmbito governamental. E ele protege, através dos muros, o que a nação, o que Jerusalém tinha de mais importante: o templo e a palavra. Então os muros estão ao redor, justamente porque o templo não podia mais ser invadido, porque a parte espiritual não podia mais ser comprometida. E então Neemias é usado por Deus para restaurar e proteger a cidade através dos muros, e também promove uma reorganização social e uma reorganização política através do seu próprio exemplo. Tá? Como contemporâneo de Neemias, nós temos quem? Malaquias. Então, se temos aqui para o período de Esdras, mais ou menos Ageu e Zacarias, e a ênfase é o templo, Neemias tem como contemporâneo Malaquias. Por isso que na descrição dos nossos livros, o Antigo Testamento termina onde? Em Malaquias, que é mais ou menos equivalente a Neemias, na reconstrução dos muros, organizando e tal. Fim do período de Malaquias, inaugura-se um período de 400 anos de silêncio. Período intertestamentário. É um período de 400 anos de silêncio, onde não se levanta nenhum profeta significativo até o período de Cristo. Tá bom, queridos? Então, assim, mais ou menos estamos concluindo essa parte, deixando para a semana que vem. Tem ainda alguns livros do Antigo Testamento que eles não estão assim diretamente ligados a uma mensagem, ou para o Reino do Norte, ou para o Reino do Sul, ou para o período do cativeiro, mas são livros que fazem parte do Antigo Testamento, especialmente os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e que tem a sua importância e que tem o seu valor para o nosso conhecimento. Amém?
Vamos nos colocar de pé, dando graças ao Senhor pela oportunidade de mais uma noite. Senhor amado, obrigado por mais uma noite, que possamos descansar na Tua presença, certos de que é o Senhor quem nos abençoa, quem nos ajuda, quem nos socorre, e que é o Senhor da história, que falou por intermédio de tantos homens, tantas mulheres, tantos profetas, tantos instrumentos, e continua falando hoje através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus que morreu, cuja mensagem continua viva em nossos corações. Graças te damos por esta oportunidade, por mais uma noite, e pelos nossos colaboradores que permitem, com a sua ajuda, fazer com que este estudo chegue a nós e chegue às outras pessoas também. Muito obrigado, graças te damos em nome de Jesus.